Amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso canal, Bairro de Fátima News. Quem não se inscreveu, por favor, se inscreve, para mais um programa da série Viajando nos Atlas. Para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio da Rochela, sou professor da Rede Estadual do Rio de Janeiro e sou doutor em Geografia pela Universidade Federal Fluminense. Para quem já me conhece, deve estar vendo alguma diferença aqui, que eu cortei o cabelo, aqui deixei até um rabinho aqui de lembrança, porque tá vindo aí a primavera e eu odeio esse frio desgraçado. Então, vamos comemorar e cortar o cabelo. Para essa aula, é uma aula para o terceiro ano sobre questão energética, nós vamos utilizar esse Atlas aqui, o Atlas da Situação Mundial, emprestado pelo meu amigo professor Martim Mouton, e o Atlas Geográfico do IBGE, que eu já utilizei em diversas aulas. Quero dedicar essa aula ao meu aluno João Pedro Nicomedes, que infelizmente se acidentou num acidente de bicicleta, né? Um caminhão atropelou a bicicleta dele, e eu espero que você já esteja bem logo, rápido, para a gente poder zoar e brincar quando tudo isso acabar, beleza? Vamos lá. Observando esse Atlas aqui, ele mostra sobre o consumo de petróleo no mundo, especificamente petróleo. A gente pode perceber que na diferenciação entre 1973 e 2000, houve uma diminuição do uso, do consumo do petróleo. Por quê? Por causa da inserção de outras fontes energéticas, buscando diminuir a poluição e também buscando diminuir a dependência dos grandes produtores de petróleo, que em 1970 criaram a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, comandando o preço do barril do petróleo. Então a gente teve aqui um crescimento, por exemplo, dos biocombustíveis de 4 para 7%, da energia nuclear de 1 para 15%, o gás natural de 15 para 23% e uma diminuição relativa do uso do petróleo e do carvão. Olhando o mapa, a gente percebe que pequenos países são extremamente dependentes do petróleo, porque eles têm um clima muito difícil de produzir outras energias e porque o seu território é muito pequeno. E os outros grandes consumidores são as potências industriais, né? Aqui em terceiro, Europa e Rússia. Mas se você for comparar, por exemplo, com a produção do petróleo, não necessariamente os grandes produtores são os grandes consumidores. Nós temos grandes consumidores que não são tão eficientes produtores. Pegando aqui o mapa de produção de petróleo no mundo, a gente vai reparar, por exemplo, que o Canadá, que era um grande consumidor de petróleo, estava no segundo lugar da escala, ele já não é tão grande produtor. Estados Unidos e Rússia são maiores produtores, até por conta do tamanho do território. Aqui também temos a Arábia Saudita, maior produtor mundial, e aqui na Venezuela e China. Nós temos ali em terceiro lugar Brasil, aqui Venezuela, Argentina e Austrália e alguns países da África. Mas, de maneira geral, existem países que sequer produzem petróleo. Quando a gente vai olhar a produção do gás natural, a gente percebe que os maiores produtores ainda são os maiores produtores de petróleo também. Só que lembrando, né, que Canadá e Rússia consomem mais do que produzem, né? Isso gera, além de um problema de fato econômico, isso vai gerar um problema ambiental. Por quê? Porque quando a gente olha o mapa de emissão de dióxido de carbono, o que é o dióxido de carbono? Ele é derivado da queima do carbono, do combustível fóssil, que é extremamente nocivo para a nossa atmosfera, que pode aumentar a nossa temperatura, fazendo com que haja o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do mar. Com o aumento do nível do mar, muitos países vão ser invadidos pelo mar daqui a 50 anos. Da mesma forma, o aumento da poluição atmosférica gera o aumento da incidência de doenças respiratórias. Olhando aqui o mapa de emissão de dióxido de carbono, reparamos que os mais poluidores são justamente os maiores produtores de petróleo. Então temos aqui, em primeiro lugar, os Estados Unidos e a Austrália, e depois temos, no segundo lugar, Rússia, aqui a Arábia Saudita, o Canadá, e temos em terceiro lugar outras potências industriais. Essa emissão de dióxido de carbono
E esse consumo de petróleo e gás natural se dá basicamente por conta da industrialização. Então, quanto mais industrializado o país, maior é a tendência da dependência dele de fontes energéticas como o petróleo. No caso brasileiro, a gente não tem tanta emissão porque a gente tem o uso de outras fontes energéticas, como a hidroeletricidade. Inclusive, o Brasil ele foi pioneiro na produção de biocombustíveis desde os anos 70, quando criou o programa Proálcool, para a gente fazer o álcool combustível a partir da cana-de-açúcar. No entanto, no final dos anos 90 a gente começou a produzir o biodiesel de mamona. Mas com o início dos anos 2000, com o desenvolvimento de uma tecnologia possível para a exploração da camada pré-sal em bacias sedimentares oceânicas, a gente passou a produzir mais petróleo e passamos a emitir mais poluição atmosférica. É interessante perceber aqui que, por exemplo, nós temos países como, por exemplo, a Mongólia. A Mongólia é um dos países mais poluídos do mundo. No entanto, essa poluição dela vem justamente da China e da Rússia, que estão à volta dela, do Cazaquistão também, que são potências industriais, e como a Mongólia é o país mais continental do mundo, ou seja, o mais longe do mar, ele acaba tendo a menor entrada de ventos e a poluição fica toda lá acumulada. O nosso uso doméstico também gera muito consumo de combustíveis. E aí eu queria justamente fechar essa aula pensando nisso, porque nós usamos combustíveis fósseis para os carros e nós podemos, por exemplo, aderir ao modelo da bicicleta. Mas precisamos, antes de tudo, que o poder público haja de maneira a educar as pessoas para que as pessoas que andam de bicicleta não sofram acidentes como meu aluno João Pedro. Até a próxima. Vamos lá.